Amados irmãos, a paz do Senhor a todos os internautas que nos acompanham pelo EBD na net. Nessa oportunidade estaremos dando continuidade ao estudo da lição escatológica que nós temos nesse trimestre, né? Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título A Grande Tribulação. E para comentar esta lição, nós estaremos aqui com o nosso amado irmão Galvão, que também é adjunto à superintendência na área da praia. Pai do Senhor, meu irmão Galvão. Amém. Amém. Graças a Deus. Também está conosco o nosso pastor João Barbosa, que é também primeiro secretário da superintendência, e está conosco aqui nos dando a presença ilustre do nosso amado irmão. E para mim, eu quero deixar claro da minha honra de estar aqui com os irmãos para comentarmos, tecermos algumas considerações sobre esta importante lição, que creio será uma bênção para os irmãos que frequentam a escola dominical, ou para todos aqueles que gostam de ler a Bíblia e têm alguma preocupação com a escatologia bíblica, que a grande tribulação, eu diria que seja assim o ponto de equilíbrio de toda a escatologia, que depende do entendimento dessa tribulação, do conhecimento, todos os demais eventos que acontecem antes e depois. Muito bem. Irmãos, nessa oportunidade nós estaremos falando sobre o que será a grande tribulação, não é? Quando ocorrerá, quais são os eventos envolvidos nesse grande evento chamado grande tribulação. Também devemos explicar, por exemplo, a manifestação da tríade satânica, não é? Que é o diabo, o falso profeta e o anticristo. Entender qual é a relação, né, dessa tríade satânica. E por último, nós iremos tentar aqui compreender, amados irmãos, como será o juízo de Deus sobre o mundo. Porque, de certa forma, a grande tribulação é o juízo de Deus também sobre a humanidade, né? Então, vai surgir algumas perguntas, por exemplo, se a igreja passará pela grande tribulação, que aí a gente vai se deparar com algumas linhas de pensamento escatológico. Por exemplo, o amilenismo, o pós-milenismo, temos aí o pré-milenismo histórico, o dispensacionalista, preterismo, né? Por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo, né, praticamente dito, tanto o amilenismo como o pós-milenista acredita que é um evento único, né? O arrebatamento da igreja e a vinda em glória, né? É um evento único. Já para o pré-milenista, não, acontece primeiro o arrebatamento da igreja, né? Depois a grande tribulação e depois o aparecimento de Cristo em glória. Há alguns outros eventos aí nesse intercâmbio, nessa visão, que é o evento do Tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, que a gente vai somente aqui estar pontuando para chegarmos nesse ponto. Para você ter uma ideia, a maioria dos teólogos reformados nem sequer vê muito o Tribunal de Cristo. Ele acha que o Tribunal e o Grande Trono Branco é uma coisa só. Há muitos deles. Muito bem. E lá no final, todas as coisas, que não existe milênio. Já o milênio já é agora, né? A teologia daqueles que são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, que creem e ensinam num arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e que este arrebatamento, de alguma forma, abre as portas para que o anticristo possa chegar e implantar suas ideias, com a igreja fora, que já, através dela, o Espírito Santo, que resiste através da igreja, que não deixará de trabalhar na esfera humana, mas que através da igreja, que não existe, não está mais no mundo, aí não há um elemento de resistência para que o mistério da iniquidade possa se manifestar. Muito bem. Antes de Galvão falar, eu quero apenas falar sobre a tribulação nesse pensamento, nessa linha de interpretação, por exemplo,
amilenista, não é? E também pós-milenista, que diz que a tribulação ela é experimentada nesta era, né? E no final haverá, dentro dessa, tanto do amilenismo quanto do pós-milenismo, haverá o arrebatamento da igreja e daí o estado eterno. Já na visão pré-milenista, o conceito de, como o pastor acabou de falar, da pré-tribulação, não é? Porque o pré-milenista, a igreja não passará pela grande tribulação. E aí é dentro desse ponto que a gente vai começar agora a conversar sobre esse ponto, né? Por exemplo, a gente, de acordo com a lição, aqui a gente vai saber o que de fato é a tribulação, dentro da sua... Bom salientar, né, o fato, e o tema da lição é a grande tribulação, né? E na introdução ainda, o autor ele já demonstra a importância desta temática, né, para a escatologia, tendo em vista que dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, 13 são dedicados para falar deste acontecimento que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. No entanto, o tema, quando fala de grande tribulação, a ideia aqui de grande, ou a grande tribulação, conforme está no texto lá de Apocalipse, lá da nossa leitura, que vai falar no versículo 14, capítulo 7, 14, e eu disse, Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E a ideia de grande aqui não é a ideia de um tempo enorme, um tempo muito longo, no qual essa tribulação vai se perdurar, mas a grande traz a ideia de intensidade, ou seja, a tribulação vai ser tamanha a ponto de eu chamá-la de grande, ou a ideia de uma intensa tribulação, mesmo que o tempo não seja tão longo assim. Afinal de contas, a gente está falando aqui de 7 anos, não é? Alguns vão dizer 3 anos e meio, mais adiante a gente vai tratar essa questão. Né? E a ideia de tribulação, é bom salientar, conforme disse Eliel, porque algumas linhas de pensamento, como por exemplo o amilenismo e o pós-milenismo, eles vão falar que a igreja passa assim pela tribulação. Mas tribulação aqui no sentido de dificuldades existenciais. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Mas Jesus está falando de dificuldades existenciais na vida. Infortúnios na vida, né? Catástrofe e tantas outras coisas. Perseguições e tudo mais. No entanto, a tribulação no qual o texto de Apocalipse se refere é uma tribulação que cairá sobre a humanidade como um juízo de Deus. Isso. Então eu não posso falar da igreja passando por uma tribulação porque está sofrendo o juízo da ira de Deus sobre ela. Mas tem uma tribulação que eu poderia também chamar provação. E é interessante que essas duas linhas de pensamento, amilenismo e pós-milenismo, apresenta aqui a ideia, interpreta a ideia aqui de grande tribulação, não como a ira que cai sobre a igreja, mas como dificuldades existenciais, ou infortúnios na vida, e de certa forma vai, segundo eles, purificar a igreja, né, de alguns atos que desagradam a Deus. E é bom salientar também, até mesmo com um título introdutório, que a única linha de pensamento ou de interpretação escatológica que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação é a que nós estamos defendendo aqui, que é o pré-milenismo dispensacionalismo. Nenhuma outra defende isso. Ao contrário, todas as demais vão dizer que a igreja passa pela metade ou passa por toda a tribulação. É chamado de mesotribulacionismo. Mesotribulacionismo, né? Muito bem. É interessante essa questão, pastor João, também, que quando ele fala também do pré-milenismo histórico, né, a gente tem aqui uma anotação que o pré-milenismo histórico, ele acredita que a igreja passará pela tribulação. Como Galvão bem disse, a linha de interpretação é o pré-milenismo dispensacionalista, que é adotada pela nossa revista, né, pastor? E alguns chegam até a pensar que a igreja chegue a passar uma primeira metade e no mês e meio ela seria arrebatada. Mas isso deixa uma contradição muito grande para harmonizar dentro da doutrina pré-tribulacionista, para depois conseguir harmonizar alguns pontos. A ideia de um arrebatamento súbito, antes
que dá origem, segundo se lermos o pensamento do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 ao versículo 11, vamos ver que riqueza de detalhe diz aqui, nos dá aqui o grande apóstolo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, ou seja, da sua parousia. Não é? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então esse mistério da iniquidade se revela com a saída, existe assim eu não diria nem uma divergência, uma forma de dizer a mesma coisa com palavra diferente, né? A Bíblia, a palavra da chave, diz o quê? Que o Espírito Santo é aquele que resiste. E me parece que outras versões bíblicas, como esta ideia daquele que resiste, até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito não será tirado, porque depois ele tem uma atuação muito grande para se cumprir aquilo que diz: esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. E o evangelho que a gente prega hoje não é o evangelho do reino, mas é o evangelho da graça. E o evangelho do reino é o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Então, e será pregado por 144 mil judeus escolhidos, que vai pregar a judeus e a gentios no mundo todo, e haverá a grande colheita. Só que com a saída da igreja, o anticristo, que já está com toda a sua plataforma, se não 100% pronta hoje, mas não falta muita coisa para o estrado, o palco está montado, e ele surgir na história para, com suas ideias, impor o seu querer. Daí nós encontramos um cavaleiro, num cavalo branco, com o arco na mão, desarmado, dando uma ideia de paz. Mas existe uma arma, onde a munição, que seria a flecha, não aparece. E logo depois, nas pégadas desse cidadão, o mundo entra em desabor, e nós vamos encontrar a abertura do selo, que vamos ver aqui as coisas terríveis. Então, grande tribulação. O que é grande tribulação? Um período sem precedente de angústia, de desabor, de dor e sofrimento na história da humanidade. Mateus 24 e 21, que nós podemos ler na nossa Bíblia, e vamos ver ali com clareza o que é que o apóstolo, o Mateus, está se referindo claramente a este evento, aqui no capítulo 24, versículo 21. Você já encontrou aí na sua Bíblia? Leia aí para mim, por favor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isto. E é dito que as pessoas fazem confusão. E se aqueles dias não fossem abreviados?
nenhuma cálice se salvaria. Ou seja, esse período, Deus permitirá que ele tenha uma brevidade de tempo, tanto que todos os teólogos pentecostais, e alguns até que não, como um grande teólogo que foi Ernesto Alvinini, e ele era batista, e a opinião dele era essa. A opinião dele era essa, de Ernesto Alvinini, que foi um grande teólogo, o pastor Ernesto Alvinini. Sua opinião também era esta, de que essa manifestação, esse tempo, Deus não permite que seja um tempo, um longo período, como diz Champ, que chega até e falar em 40 anos, ou qualquer coisa parecida. Ninguém resistiria, por isso que será abreviado, que o que é o versículo 22, e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma cálice se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, Deus permitirá, meu querido irmão, eu vou lhe chamar de Alexandre, que esses dias sejam curtos, porque 7 anos pode ser muito longo para os que estão lá, mas é um período curto, se considerarmos que é um ajuste de conta com a iniquidade antes do grande trono branco e do início do milênio. Porque assim, o segundo ponto da lição, na verdade, o primeiro ponto e o segundo subponto é justamente essa pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? E eu sinceramente vejo uma grande dificuldade e uma problemática muito grande para as outras linhas de interpretação escatológica, quando eles vão dizer que a igreja passa pelos 7 anos de grande tribulação. Outras talvez tenham esses 7 anos, na verdade, simbólico, figurado, não necessariamente 7 anos literais. Mas, por exemplo, especialmente o pessoal da linha pré-milenismo histórica, que defende ser 7 anos, no entanto, dizer que Jesus vem depois da grande tribulação, ou vem na metade da semana, ou da grande tribulação, semana aí trazendo a ideia das 70 semanas do profeta Daniel, é problemática porque parece que isso, de certa forma, confronta o que a gente estudou na lição 4, que vai falar sobre a volta iminente de Cristo. Com certeza. Porque se a volta é iminente, eu não sei qual dia, nem sei qual é a hora que Jesus voltará. Mas se eu digo que primeiro o anticristo se revela, e depois de 3 anos e meio, os mesotribulacionistas, ou os pós-tribulacionistas, que seria 7 anos e não 3 anos e meio, então deixa de ser iminente a volta de Cristo. Porque se o anticristo aparece no cenário mundial, e eu, como igreja de Jesus, sei que aquele camarada é o anticristo, então eu vou saber que daqui a 3 anos e meio, se eu sou mesotribulacionista, Jesus voltará. Então deixará de ser iminente. Se eu sou pós-milenista, pós-tribulacionista, né? Pré-milenista histórico, pós-tribulacionista, então deixa de ser iminente a volta de Cristo, e isso de certa forma confronta diretamente a expressão que diz: ele virá como relâmpago, virá como ladrão, a hora ninguém sabe. Então isso de certa forma confronta a própria doutrina bíblica. Então acredito que eu acho que fica muito claro aqui, dentro do nosso viés de entendimento, e conforme até mesmo expõe o pastor Elinaldo na revista, é que a igreja não passará pela grande tribulação. E até mesmo fazendo menção à leitura lá de Apocalipse 3:10, quando diz: também eu te guardarei da hora da tentação, que aqui vem trazer a tradução tentação, ou tradução vai dizer tribulação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Né? Então a igreja certamente, com certeza, estará livre dessa ira que cairá sobre a humanidade. É interessante, no Galvão, pastor João, que alguns argumentam contra essa visão do conceito pré-tribulação por causa do termo normativo, né, do prefixo grego, né, melhor dizendo, da preposição grega ek. Né? A gente estava até outro dia conversando sobre isso, irmão Galvão, porque ele disse aqui, no sentido normativo, diz que ek é tirado do meio de. Aí ele diz o seguinte: não implica em ser afastado da aprovação. Aí ele fala: pode significar preservado da tribulação sem ser tirado da aprovação. A preposição normal, com o sentido de manter afastado, aí ele diz que é a preposição apo. Mas contra contra-argumento, né? A gente vai agora contra-argumentar esse argumento, é que
Os crentes também, ele diz aqui, estão isentos do tempo da ira registrado, como a gente acabou de ler em Apocalipse 3:10. O pastor já vai continuar aqui. Reforçar. Reforçar em Apocalipse 3:10. Isto é apoiado pela maneira com que a preposição grega ek é usada nesta passagem. Então, o sentido aí é realmente tirado do meio. Não é preservado na tribulação. É tirado desse momento da ira. E isso está de acordo com o Apocalipse 3:10. O pastor vai falar? Vou lhe ajudar. 1 Tessalonicenses, Vamos lá. Tessalonicenses 5, versículo 9, diz assim, 5:9. 5:9. Sim, excelente. Porque Deus não nos destinou para a ira, Isso. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ora, nós estamos livres. Eu posso caminhar, mantendo minha fidelidade a Deus, eu ao seu eterno Filho, o Senhor Jesus Cristo, de que, sendo fiel, eu não experimentarei os tormentos da grande tribulação. Não só serei preservado dela, não, eu não vou ser preservado nela, eu serei livre dela. Agora, Israel, toda dificuldade, irmãos, é porque as pessoas misturam Israel e a igreja. Agostinho de Hipona, quando começou o seu ministério, dizia assim: distingam as épocas e as escrituras se harmonizam. Ele ensinou isso a seus discípulos, discutiu com seus pares no início do seu ministério. Mais tarde, ele se tornou amilenista, né? E mudou o seu ensino. Inclusive, é verdade. Um dos pressupostos para argumentar de que a igreja vai passar pela grande tribulação é agostiniano. Quando ele dizia que a igreja precisa passar pela tribulação para que ela seja purificada, como se fosse um tipo de purgatório, para purgar os pecados. E o sangue de Cristo. Isso é esquisito. Não é? Então, na verdade, é um pressuposto antibíblico. Dizer que o sofrimento purga o pecado. Na minha visão, não é uma coisa simplesmente antibíblica. Ela é, apesar de que é um conceito de que tudo que foge da nossa ortodoxia e que não é teologicamente correto, é heresia. E é estranho nas escrituras. A gente diz que, claro, um exemplo, vindo hoje uma perseguição sobre a igreja, digamos que a igreja fique para a grande tribulação, se essa linha estiver certa, então eles expressam como o seguinte: não, a igreja vai ser purificada, mas em que aspecto? Eu acredito que eu poderia dizer o seguinte, que a perseguição, talvez ela purifique a igreja de pessoas falsas que estão lá dentro, ou falsos crentes, e eles vão desistir do caminho, enquanto os outros persistirão. Mas não na ideia de purificar o crente em si. Né? Purificar a igreja como uma igreja visível. Né? Nesse aspecto tudo bem, mas eu acho... Eu só quero pegar aqui uma deixa, pastor. Tem um livro, e um dos pré-tribulacionistas, que é muito conhecido, é Charles Miller. Né? Ele trabalha muito essa questão aí pré-tribulacional. Num livro dele, Teologia Básica, a gente até procurou outro dia para comprar na livraria, não encontrou, estava em falta. Mas ele diz uma coisa interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: Charles nos diz algo sobre isso, assim, de acordo com Apocalipse 3:10, que o Senhor vai nos livrar. Ele disse assim: Apocalipse 3:10 não garante que seremos preservados das provas de período de tribulação. Ela vai mais além, porque diz que não participaremos do período da tribulação. Aí ele fala: a promessa não é eu te guardarei das provações. Apocalipse 3 não está dizendo eu te guardarei das provações, mas sim eu te guardarei da hora da provação. Então essa hora aí é a grande chave. Né? É o momento, é a grande chave. Aí ele diz: os pós-tribulacionistas precisam encontrar meios de minimizar a ênfase do termo hora, pois insiste que a hora significa as experiências dentro de um período de tempo, mas não o próprio tempo.
Né? Então eles têm que harmonizar isso aí, coisas que ele não vai conseguir. E Charles, eu gosto de Charles Hilly porque ele traz em exemplos isso. Ele diz o seguinte, ele diz que, como ele é professor, ele diz o seguinte, que ele chega para os alunos dele, que tiraram nota 10, mas tem mais uma prova, eles já estão com a média 10, mas tem mais uma prova. Então ele diz, para os alunos que tiraram nota 10, eu vou livrar vocês da última prova. Mas, olha, se ele dizer isso, ele não está dizendo que o aluno não vai fazer a prova. Então é mais ou menos isso. Aí diz assim, agora, se eu disser, vocês não precisarão fazer a última prova, que é essa a ideia que está em Apocalipse 3:10. Na hora, vocês não vão participar dessa prova. Eu vou livrar vocês dessa prova. É mais ou menos, ele simplifica, porque isso aí é bem interessante, essa questão. Então, dando continuidade a esse pensamento, então a grande tribulação, ela vai se dar, né, pastor? Depois do arrebatamento da igreja. Eu diria até, considerando que o arrebatamento da igreja, uma hora será de dia, em algum ponto do mundo será de noite em outro. Sim. Nas 24 horas do dia, haverá gente que será os 3 eventos: ressurreição, transformação e arrebatamento. Acontecerá nas 24 horas, simultaneamente, né? E simultaneamente em algum ponto do mundo por causa dos fusos horários. Fuso horário, é verdade. Pois bem, e em seguida, imagine uma notícia de que milhões desapareceram, acidentes de toda a natureza, etc. O clamor do mundo. No outro dia, aí se levanta um cidadão, governante, um político, que a ONU já trabalha no seu bastidor e quer um líder, porque o líder em conteste hoje do mundo só tem um, que é o presidente russo, Vladimir Putin. É o único líder em conteste hoje no mundo. O maior líder de massa hoje no mundo é Vladimir Putin. Não é um ditador, é um presidente eleito. Se tem alguma coisa errada, e olha que eu não estou defendendo o russo aqui, pelo amor de Deus. Está entendendo? Não morro de amor com Vladimir Putin. Mas é o único. Quer dizer, mais nação não tem. Na Segunda Guerra Mundial tinha grandes líderes mundiais, hoje não tem o único que tem é Putin, que faz medo a todo mundo, porque ele está lá no Oriente Médio, na fronteira de Israel, e já disse que só sai de lá, Bashar al-Assad falou por ele, com o porta-voz dele, depois que todo o território sírio for liberto. E para libertar o território sírio, tem 100 mil homens, o Exército Livre Sírio, apoiado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, finalmente pelas potências ocidentais que dão dinheiro e arma, que está em alguma parte do território sírio. Ele vai empurrar esse povo, possivelmente para o território da Jordânia ou para a Turquia, porque para o Irão não é, com certeza, nem para o Líbano. É isso o risco de um conflito armado maior, é muito grande. Mas eu acredito que, como a Bíblia garante que nós, igreja, não passaremos que uma terceira guerra mundial com as armas nucleares e termonuclear hoje, seria catastrófico e daria munição a esse pessoal para dizer que já era a grande tribulação. Verdade, verdade. Mas a grande tribulação tem a sua característica, não é simplesmente uma guerra. É a forma como aqueles que professam o nome de Cristo e não aceitam essa imposição do anticristo vão ser tratados. Ou o sofrimento que eles sofrerão por ser judeu e não aceitaram no princípio. Mas agora não aceitam, porque a gente sabe que o livro do Apocalipse, se o livro do Apocalipse tivesse ordem cronológica, era uma maravilha para a gente estudar, mas não dá. Seria mais fácil, né? Oh, meu Deus, era uma tabuada. Mas ele não está em ordem cronológica. Deus não quis que ficasse assim. Tem eventos que estão mais lá na frente que acontecem cá atrás. Esse do capítulo 6, como diz o nosso prezado irmão Galvão, que eu chamo de Alexandre, se tem guerras na abertura do selo 2, 3, 4, 5 e 6, cada um
traz coisas mais terríveis. É verdade. Fome, morte, que é o cavalo amarelo, e sangue, que é o derramamento de sangue do mundo, e etc, etc. Se isso acontece, e lá no capítulo 11, que tem três tipos de juízo na grande tribulação. O juízo dos selos, o juízo das taças, das trombetas, digo, e o juízo das taças. Só que esses juízos não estão em ordem cronológica. Preciso entendermos isso. Tem que harmonizar eles. Precisa harmonizar. Que, na verdade, esses três juízos, por exemplo, William Hendricks, que é uma linha mais reformada e é milenista, claro que ele entende tudo isso de uma forma figurada, mas ele apresenta a ideia de um paralelismo. Ou seja, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças seriam a mesma coisa, né? E apresentado com uma linguagem diferente, no entanto, mas são eventos paralelos. Ou seja, porque quando a gente lê no capítulo 15, capítulo 11 de Apocalipse, e versículo 15, 11 e 15, do livro do Apocalipse, o que é que ele vai dizer ali? Qual é a ideia que a gente tem quando a gente lê 11 e 15 de Apocalipse? E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Já teve o caso aqui, a abertura dos selos. Verdade. Tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram os seus rostos em rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras e que hás de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Aí ele diz assim: iraram-se as nações, e veio o tempo da sua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Aí diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, a arca de sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos. Escute bem que eu quero chamar a atenção. Uma leitura atenta de 15 a 18 de Apocalipse, de 11, 15 a 18 de Apocalipse, a ideia, ora, iraram-se as nações e veio o tempo da tua ira e o tempo dos bordos, como se fosse a guerra do Armagedon. Como se esse evento aqui tivesse depois do capítulo 18. A ideia do texto bíblico é essa. Para poder harmonizar. Ele não ia dizer, os anciãos não iam louvar a Deus nessa doxologia e dar graças e descrever que os reinos do mundo vieram a ser agora do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Para depois aparecer no capítulo 12 a batalha do dragão. No capítulo 11 as duas testemunhas. No capítulo 13 o anticristo, a besta, que ele se levantou lá no capítulo, lá na abertura do selo, mas vai aparecer lá no capítulo 13. É verdade. Capítulo 14, capítulo 15, aí vamos ver. Na realidade, o Apocalipse precisa ter cuidado para conseguir harmonizá-lo. E é por isso que muitos teólogos não conseguem. E quando consegue, teria que abdicar de todo o conhecimento e livros até que escreveram. É pesado demais, sabe? É verdade. Para dizer não ao que passou a vida inteira dizendo sim. É complicado. Mas nós, dando continuidades aí, já falamos sobre a grande tribulação, né? O que é essa grande tribulação. Dando continuidade, falaremos agora sobre o anticristo, né? A tríade satânica, né? Também o diabo, o anticristo, que vão formar a tríade satânica, né? Que vai dominar
quando aquele que detém for tirado, né, vai começar aí um período do anticristo, né, 3 anos e meio de uma pseudo-paz, de uma falsa paz, onde Israel será, vamos dizer assim, o alvo principal nesse sentido aí, mas também aqueles cristãos, né, que diziam ser cristãos, entre aspas, né, que confessaram, mas que a sua vida não condizia com a verdade, cristãos, né, nominais, que ficaram para trás, né, e também, né, sofrerão esse engano, né, desse falso Cristo. Que o irmão Alexandre pode falar sobre esse governo do anticristo. É uma pessoa, o anticristo, ele é um governante, ele é um sistema. Como é que a gente pode trabalhar essa questão, irmão Alexandre? Interessante, que até mesmo o pastor Ricardo Quadros Gouveia, né? Ele escreveu um livro, O Anticristo. Ele é de uma linha presbiteriana, mas escreveu um livro, O Anticristo, e ela apresenta naquele livro o anticristo como um sistema, né, como um aparecer de homens perversos durante a história, que na verdade encarnaram uma perversidade, isso levando em consideração o sistema, mas não necessariamente sendo um homem, mas um sistema. Algumas pessoas, por exemplo, indo para João, eu estava observando aqui capítulo 4, versículo 3, quando João vai dizer que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então João está falando, dentro do contexto dele, de um espírito do anticristo, né, que presentemente já estava lá no mundo. Então, levando em consideração o que João diz aqui, parece que ele está dizendo que o anticristo seria, na verdade, um espírito do erro, ou um sistema, ou uma impulsão negativa para fazer as coisas erradas, ou interpretar a doutrina bíblica errada, levando em consideração o que ele está dizendo aqui, que todo espírito que não confessa Jesus Cristo encarna não é de Deus, né? Então seria uma doutrina, parece que equivocada. No entanto, em outras passagens da Bíblia, a gente vai entender, na verdade, que o anticristo, né, e essa palavra anticristo, não deve ser interpretado levando em consideração o anti aí dentro de um viés latino, né? E quando a gente fala de anti na língua latina, anti é contra, né? Aquele que se posiciona contrariamente. Porém, levando em consideração o grego, a palavra anti aqui no grego traz a ideia de lugar de, ou lugar de, não é? Levando em consideração que o anticristo, a ideia, quando o anticristo se apresentar após o arrebatamento da igreja, não é que ele vai se levantar contra Cristo, mas em lugar de Cristo, e a gente vai entender isso. Mas a questão é que, conforme leu o pastor João lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, na verdade o anticristo é um Nico. Então é um homem que há de surgir no cenário mundial, encarnando, né, a perversidade que é própria de Satanás. A gente fala de tríade satânica, na leitura lá do capítulo 13, lá do Apocalipse, fala que o diabo, né, o dragão, ele dá a autoridade, dá o domínio, dá o poder ao anticristo, né, a besta que emerge do mar, tem uma interpretação simbólica como uma multidão ou surgindo dentre os povos. Ainda levando em consideração o que normalmente algumas pessoas interpretam, por exemplo, dentro ainda do viés reformado, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento dentro de igreja reformada, diz que o anticristo é o Papa. Ou seja, ele vai dizer que o anticristo é a encarnação do papado, isso dentro da igreja católica. No entanto, levando em consideração a Bíblia, a gente entende que, na verdade, o anticristo não é nada disso. O anticristo é um homem que vai surgir após o arrebatamento da igreja, conforme também leu o pastor João, lá no capítulo 6, versículo 2 do Apocalipse. E João, ele desvia, então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Eu já li, inclusive, teólogos de linha até pentecostal dizer que esse cavaleiro aqui é Jesus. Mas Jesus, ele não saiu vencendo para vencer, Jesus já venceu. Jesus é um vencedor. Jesus já é vencedor. Já é dito um pouquinho antes. E também Colossenses. E aqui no próprio Apocalipse, se você voltar para o capítulo 4, capítulo 5, sim, foste morto. E louvaram a ele, com o teu sangue compraste para Deus. Quer dizer, ele não está para vencer, ele é um vencedor. Ele já é um vencedor. Então a gente entende aqui que esse camarada é o anticristo. Ele sai montado num cavalo branco, e cavalo branco que traz a ideia de paz. Na verdade, ele surge no cenário mundial, conforme disse o nosso pastor João,
prometendo uma paz, que na verdade é pseudo, é falsa, lá na frente a gente vai entender isso. Jeremias clamava assim: eles curam a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E o Senhor observa, Alexandre, que no conceito das nações, o que mais se fala é de paz. É o assunto principal, né? E o que mais se cuida é de guerra. E o tema, essa ideia, vem lá em Daniel 9:27, quando Daniel diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana que é a ideia de 7 dias, né, que dentro da profecia de Daniel lá das 70 semanas, na verdade são anos, semanas de ano. Isso. Fará cessar o sacrifício e a oferta e manjares sobre as asas da abominação, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, a ideia é de que nos 3 primeiros anos e meio, ele fará essa promessa de paz. A palavra da vez, daquele dia, mas que na verdade já é a palavra da vez hoje, nas relações internacionais, nas MBAs, é a palavra diplomacia. Então, na verdade, o anticristo aparece, né, muito diplomático com as nações, oferecendo uma paz, que na verdade o texto do Apocalipse diz que ele fará grandes coisas, mas que na verdade é uma promessa ilusória, irreal, pseudo, falsa. Pois na metade da semana, conforme o texto que a gente deu, 9:27 de Daniel, esse contrato vai ser quebrado. E ele trará assolações sobre a terra. Irá perseguir os judeus, irá perseguir aqueles que não subiram no arrebatamento, mas agora arrependeram-se realmente de seus pecados, também serão perseguidos. Aí entra a questão do 666, mas eu acredito que respondendo a pergunta do anticristo, e a palavra besta, né, que sobe do mar, é terion no grego, trazendo a ideia de que ele é de caráter perverso e animalesco. Ou seja, enquanto Cristo, o verdadeiro Cristo, veio como cordeiro, manso e humilde, e que morre pelos nossos pecados, onde Israel esperava um Cristo político, né, com poderio militar, Cristo vem como cordeiro, mas aí agora o anticristo aparece no cenário mundial, não mais como um cordeiro, mas como uma besta, ou como um animal feroz, com poder político, para implantar um sistema mundial, né? E aí surge o falso profeta com uma religião A mundial. besta que sobe da terra, né? E a besta sobe da terra, exatamente. Ô, irmão, eu queria emitir um ponto de vista aqui nesse aspecto. É que, nesse caso, parece, se há uma paz durante 3 anos e meio, que o acordo feito com Israel é como se, e naquele período, o templo de Salomão não é esse que ele Macedo reconstruiu. Que não tem nada de Salomão. Será reconstruído no lugar que hoje está a mesquita de Omar. E os judeus, pacificamente, os árabes, porque o homem é tão habilidoso que para convencer a cúpula muçulmana de tirar aquela mesquita e construir no lugar o templo, e a Vimalgo já dizia que o material do templo já está pronto, guardado em alguma parte em Israel. Será um material pré-moldado, a planta está pronta, homens treinados para trabalhar no sacerdócio, ao estilo do antigo levitismo, e que, quando a ordem sair, aquele é rapidinho, com as tecnologias de última geração, logo, com menos de 1 ano, aquela topografia ali muda, estará tudo pronto e todo mundo satisfeito. Mas quando você vai para 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 4, em diante, aí você vai verificar que assim como aquele Ptolomeu que traiu os judeus nos tempos dos Macabeus, Período interbíblico. no período interbíblico, esse fará que, por sinal, o Antíoco Epifânio foi uma versão antecipada do que Daniel falou. Mas que Cristo deixou claro que não era ele o anticristo. Porque ele disse, quando vides isso, que é a abominação da desolação, de que falou Daniel? Ele era um tipo, né? Era um tipo, está no lugar santo, e isso não aconteceu no tempo de Herodes. Quem lê a tenda
Então, observe, acontecerá como aconteceu naquele tempo, que ele sacrificou um porco, uma porca no altar para desmoralizar os judeus. Mas aqui será diferente. O homem vai se sentar. O que é o templo de Deus? Me parece que capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, 2:4, né? versículo 4, aí ele faz o seguinte: ele, o qual se opõe, vamos começar do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que templo de Deus seria esse? O céu não é. É um templo construído na terra, que é venerado, que é adorado, que é visto como o templo de Deus, lá em Jerusalém, que é o centro gravitacional, o centro que para o mundo, o centro da terra de alguma forma está na Inglaterra e parte na Espanha. Para outros, as decisões são tomadas em Nova York ou na Suíça. Mas para Deus, o centro de tudo está em Jerusalém. O que acontece ali é o que marca. É como se o relógio de Deus tivesse marcado a hora. E estivesse dizendo assim: João Barbosa, olha o relógio que hora está marcando. Então, estou sendo entendido, tá? Sim, pastor. Olha o relógio. Então, esse assentar é justamente quando os judeus vão entender que aquele homem não é o Cristo que eles esperavam. Aí, essa parte aqui é justamente o final da primeira parte da 70ª semana de Daniel, que a grande tribulação propriamente dita começa nos últimos 3 anos e meio. Interessante essa questão sobre o anticristo. O irmão Galvão, logo no início, falou da preposição grega anti, né, que de acordo com o dicionário, ela pode, na verdade, significar 2 coisas. A primeira é colocar no lugar de, ou substituir. E a segunda é ser contrário. Então, na verdade, esse termo anticristo, dentro da nossa análise aí, escatológica e teológica da grande tribulação, ela se enquadra perfeitamente, porque nos 3 primeiros anos e meio, me parece que esse anticristo, ele, como já foi colocado, ele vai se apresentar como um Cristo. Ele vai se apresentar como uma solução para o mundo e para Israel. Então, colocará no lugar parecido com Cristo. Ele não vai se opor a Deus, ele não vai se opor a Israel, até porque ele conquista Israel, vai tê-lo como Cristo. Esse é o Messias político que a gente queria, que reinaria. Aí, no final desse 3 anos e meio, que seria o período de uma pseudo paz, de uma falsa paz, ele vai se colocar contra, como o senhor acabou de ler aqui no texto de Tessalonicenses. E aí entra o outro sentido do prefixo grego anti, que é contra. Então veja, a palavra anticristo, de acordo com a nossa análise aqui, ela vai se colocar perfeitamente na postura desse governante, desse inimigo, desse homem, desse anticristo, na história. Primeiro lugar, 3 anos e meio, ele se coloca como Cristo, o Messias. Israel vai aceitá-lo como Messias. Mas o senhor acabou de falar, quando termina esse 3 anos e meio, que vem realmente aí o mundo da iniquidade se revela, e aí Israel vai rejeitá-lo, e aí a gente tem um outro sentido da própria palavra de Cristo, que significa colocar contra Deus. Porque o texto é claro quando ele diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora.
Então veja que o texto tá bem coerente com essa interpretação. Quando o Alexandre falou da confissão de fé do Evangelista, que entende seu catolicismo, seu Papa, o líder católico, o anticristo e outras ramificações que se diz até evangélica, como o adventismo do século dia, também ensina isso com uma propriedade incrível. Verdade. Né? E tem outros grupos também que pensam assim. E que... E será que tem pastor... Isso, pastor, só um minuto. E será que tem professor de EBD ensinando isso por aí? Não tenho nenhuma dúvida que existe. Por isso que é importante esse comentário ser postado na net e ser divulgado para que as pessoas aprendam certo. Porque se os crentes dos anos 40 e 50 estudaram muitas obras heréticas, tinha boas obras, mas tinha as livrarias que vendiam no IC, até no meio da rua, e você comprava livro ali adventista, comprava livro do Seixanoe, comprava livro de uma série de católicos, como a obra que todo crente leu na primeira metade do século XX, naquela parte ali, foi a obra de Humberto Roden, um padre católico que escreveu sobre Paulo. Era o best-seller da igreja evangélica. Era um livro de Humberto Roden. Não era só sobre Paulo. Pastor, é interessante. A escassez, você também quer dizer, muito escasso, de literatura. E assim, quando fala de escassez, a gente vê muitos comentários, por exemplo, sobre o anticristo como uma besta que emerge do mar. Mas pouco se fala sobre a besta que emerge da terra. Que, na verdade, a gente chama de falso profeta, que na verdade é ele que vai promover a adoração da primeira besta. E aqui a gente vê uma certa analogia, podemos dizer assim, porque quando o autor da lição fala de tríade satânica, ele está falando da trindade. A trindade são três pessoas, mas que na verdade subsiste um só Deus. Ele está falando de três pessoas distintas, né? Que é o anticristo, o falso profeta e o diabo, o dragão, que é apresentado como um dragão. Mas assim, a gente vai ver que o anticristo, ele coloca-se no lugar de Cristo, mesmo negando o que Cristo era, porque na verdade ele vai encarnar aquilo, não que aquilo que Cristo era, mas vai encarnar aquilo que Israel esperava no Cristo. Não é? E o falso profeta aqui, ele se coloca na posição do Espírito Santo, que é que o Espírito Santo, a tarefa dele é promover a glória do nome de Cristo. Né? A gente vê bem por aí. E o falso profeta, ele vai promover o nome da primeira besta, levando o povo assim a adorar a besta. Em Apocalipse 13:12, diz: ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então a gente já vê essa ferida mortal sendo curada, onde o anticristo, ou aquele que se posiciona no lugar de Cristo, recebendo uma ferida mortal. Aí isso há até uma comparação com a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Então até nisso ele procura imitar a Cristo. E a besta aqui que sobe da terra, que é o falso profeta, ele inclusive faz até uma imagem dessa primeira besta, né? Que esta imagem ela fala inclusive, e as pessoas começam a adorar a essa besta. Então aqui a gente já vê, na verdade, a promoção de uma religião universal, que é uma religião única, a falsa igreja. Eu defendo uma tese de que todos aqueles que não nasceu de novo, são crentes ou professam de alguma forma, como a gente viu agora no carnaval, clubes evangélicos, blocos evangélicos, brincando carnaval. Quer dizer, uma festa reconhecidamente dedicada aos demônios. E grupos se intitulam de evangélicos, ter também o seu bloco, como qualquer um outro, com qualquer dançarino de uma escola de samba daquela do Rio de Janeiro, São Paulo, e se dizendo, não vou citar aqui nome, até por questão de ética, se dizendo evangélicos, que são um grupo muito conhecido, mas que nessa época do ano eles tiram a máscara, ou levantam um pouquinho o véu, Deus permite, para que quem está pelo Espírito possa ver
que aquele grupo não tem nada de Cristo. É um anti. Agora, pastor, o senhor dizendo isso, eu fico pensando, porque a imagem da besta, da primeira besta do anticristo é erigida, as pessoas adoram aquela imagem, as pessoas seguem aquele anticristo, mas o adoram, na verdade, porque ele apresenta-se como aquele que vai solucionar os problemas. E isso a gente não está muito distante da realidade da igreja brasileira e é do mundo hoje. Quando as pessoas hoje, na sua grande maioria, aquele não regenerado, muitos, hoje dizem adorar a Deus e diz que adora a Deus, mas na verdade porque Deus vai resolver os problemas dele. Olha, ontem Falsas razões. Ontem se encontrou em Cuba o Papa, esse atual, e o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Porque Cuba considerou um país neutro. Certo. Então, o patriarca veio ali para se encontrar com o Papa, onde trocaram beijos e etc. conforme a tradição, e, como dizia Yasser Arafat, fumar o cachimbo da paz. A gente já vê aí indícios da promoção de uma religião do ecumenismo, né? E Arafat chamava de fumar o cachimbo da paz, que é aquela falsa paz que não existe. Mas isto, eu fui para a Bíblia. Comecei até com minha esposa, aí fui lá para Tessalonicenses, o que é isso? É o ensaio das grandes religiões universais se encontrar, convergir para um ponto. É uma plataforma. Porque no Apocalipse nós encontramos duas Babilônias, uma Babilônia religiosa, que são a união, porque todas as religiões, principalmente as maiores, esperam um líder que virá no fim dos tempos. Um Messias seu, que aquele Messias vai ser aquele que ele esperava. Esse unificador. Esse anticristo, que seria o Messias, mas na realidade vai ser aqueles que ele esperava. Ele. No caso seria o Messias para os judeus e o Messias para... Mas será também para muçulmanos? Sim. Será para as religiões, como o budismo, sintoísmo, orientais, todas elas vão ver naquele homem a revelação pura daquilo que nós esperávamos. Veja como ele conseguiu fazer o mundo. Agradar gregos e troianos, né? Vai agradar gregos e troianos. E a igreja verá ali. A queda da Babilônia religiosa será também quando ele romper com Israel. Ele destruirá essa falsa igreja. Sim. Agora a minha pergunta, embora não seja eu que esteja mediando o debate, não, fique à vontade. mas eu vou tomar a iniciativa de como será a salvação? Terá salvação? Eu posso dizer, as pessoas me perguntam, pastor João, e depois do arrebatamento da igreja, haverá ainda salvação? Eu digo que sim. Mas o senhor sabe que provar isso no texto bíblico seria uma declaração assim, sei lá, que não tem base no texto bíblico, até teologicamente correta isto, dentro da nossa ortodoxia, ou dizer que tem salvação durante a grande tribulação seria incorretamente uma declaração que não é correta e teologicamente correta, contrária à nossa ortodoxia, portanto, uma heresia. Seria isso? Ou haverá sim pessoas que serão salvas? Nós vimos no início a retirada da igreja ou do Espírito Santo através dela resiste à manifestação da iniquidade que é os padrões do anticristo. Ela está forçando a porta, mas tem um que resiste. Na hora que é tirado, aí ele já pode roubar a porta e entrar, que não tem resistência nenhuma. E vai implantar o que quiser.
Mas é bom salientar. E há salvação nessa fase, porque A grande tribulação. um irmão até me perguntou numa classe, ele disse assim para mim: eu acho que o verdadeiro crente vai ser aquele que vai ficar depois do arrebatamento. Eu disse: não, isso não é isso aí está errado. O verdadeiro crente é aquele que vai subir no arrebatamento. Mas, como haverá a pregação, o evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado? Essa pergunta me fizeram no início desse trimestre, e eu não respondi ao irmão, se você estava presente. Porque eu deixei chegar esse período. Porque nós temos o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho que nós pregamos é o da graça. Por que será pregado esse evangelho na grande tribulação? Porque Se não haverá salvação, é nesse sentido, né? Se haverá a pregação do evangelho, pressupõe que haverá salvação. Tim LaHaye, Até a leitura diz, Tim LaHaye diz o seguinte, que não é uma opinião dele. Ele vem com um monte de opinião de grandes líderes, de grandes teólogos, inclusive alguns deles pentecostais. E a teoria dele é pentecostal. Então, ele acredita que haverá sim salvação, e não é uma salvação pequena, não. É a maior. Os grupos que não são dispensacionalistas dizem que haverá um avivamento sem precedente na história da igreja. Só que esse avivamento será depois da saída da igreja. Até a igreja, se nós formos para as parábolas de Cristo, como 25 de Mateus, a ideia, 25 de 1 a 13, a ideia é quando se esperava que viesse buscar a noiva para a festa, e que é interpretada ali com grupos prudentes e imprudentes. Né? E o texto diz: tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Se você entrar e ver na sua Bíblia aquilo ali, é muito forte. O todos e adormeceram quer dizer uma época que há um sono espiritual, que é a época que a gente está vivendo. Mesmo as igrejas mais avivadas está cheia de coisas que não deveriam estar lá. Muito bem. Não seria este o sono dos últimos dias que precede o arrebatamento da igreja? Que alguns serão surpreendidos com as 5 vigilões ali representando metaforicamente toda uma multidão de religiosos que esperam a vinda e que vão ficar, quando chegar já foi. E ele ficou. E depois há um trabalho do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. Eu creio que haverá. Com certeza, né? Tim LaHaye diz o seguinte, e eu concordo com a opinião dele. Não sei se isso é a opinião do nosso comentarista. Eu não posso dizer que essa é a opinião exata dele. E a teologia pentecostal pouco diz a esse respeito, que os irmãos que comentaram ali foram excessivamente econômicos. Eu não vou dizer prudente, vou dizer econômicos. Mas você vai me dizer assim: mas pastor João, a Bíblia também é econômica. E muito é. Mas tem uma hora que parece que eu posso não ir além do que a Bíblia diz. Eu tenho aquela teoria do nosso superintendente e de outros pastores que quando a Bíblia se cala, a gente não deve ir adiante. É verdade. Mas a ideia de Paulo e a ideia do contexto teológico daqueles 144 mil homens separados por Deus para pregar exatamente o Evangelho do Reino.
Até na leitura, né, da lição. Da lição. Diz capítulo 7. E são esses, né? São os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes. Né, essa questão, né? E eles branquearam no sangue do Cordeiro, né? Veja que, tem que há salvação sim. E que o sangue do Cordeiro sempre será, né, a razão pela qual somos perdoados. Isso é importante, né? E esse grupo é aquele que ressuscita no final da grande tribulação, para o julgamento das nações, e que eles já antes disso exigiam do Pai alguma providência. Até quando o justo santo dominador não vinga os julgas o nosso sangue e o de todos aqueles que estão sobre a terra, porque sofrer por amor de Cristo e não ver o resultado final não é uma coisa fácil. O nosso vice-superintendente, ele tem uma teoria que ele fala comigo e diz assim: pastor João, aí lê lá em Hebreus, todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas vendo de longe e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E mais na frente diz: eles sem nós, quer dizer, eles precisavam de nós, isto é, da igreja, para que eles pudessem ser aperfeiçoados. E depois o autor diz: então nós, se referindo a eles, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, ande com cuidado. Siga com firmeza a carreira que está proposta. Porque você está sendo visto por outros que sofreram e não tiveram 10% do que você tem. Muito bem. Então, meus irmãos, infelizmente a gente não tem mais tanto tempo para vamos encerrar assim nosso comentário, até porque quando a gente falou sobre que seria o terceiro objetivo nosso, seria compreender como será o juízo de Deus sobre o mundo. De certa forma a gente já falou aí sobre as trombetas, os selos, né? De certa forma a gente já colocou essa questão. Mas o irmão Galvão tem alguma ressalva sobre esse ponto para a gente finalizar? Eu gostaria de falar com os ouvintes, os internautas, aqueles que são alunos e que não são professores de escola dominical, né? Preparem-se para a volta de Jesus. E aqueles que são professores, preparem-se também, né? Agora se prepare para dar aula, né? Estude bem sua Bíblia, leia bastante a lição, procure subsídios além deste aqui, mas também prepare-se para a volta de Cristo, né? Porque eu sei que a grande tribulação vai ser algo realmente grande mesmo. Irmão Galvão, ainda nas suas palavras finais, o senhor poderia, o senhor falou que vai ter um debate lá na área lá onde nós trabalhamos, né? Sim. Aqui na área da praia. Sim, seria a última aula, né? A última aula de nosso trimestre. Até aqui convidar o pastor João, aproveitar aqui a oportunidade para o pastor João estar aqui. Para o destino final dos mortos, né? Para onde vai os mortos, né? O crente quando morre vai para onde? E o ímpio quando morre vai para onde? Então vai girar em torno mais de estado intermediário. Eu quero estar presente. Essas questões. Então, na última sexta-feira, né? Última sexta-feira do mês agora de março, né? Última sexta-feira de março, a gente está promovendo esse debate lá na igreja de Mutirão 1. Né? Já está confirmado na mesa o nosso Jacneliel, o presbítero Mendonça, vai estar lá agora o nosso pastor João, que a misericórdia também estaremos lá. Então vai ser um estudo para professores, né? Então os irmãos da área da praia e também das demais áreas que quiserem participar, as portas estão abertas. Vai ser uma bênção. Deus abençoe. Pastor João, com a palavra, também uma palavra final, a gente está encerrando também aqui. Considerando a dimensão escatológica deste assunto e sua importância para a nossa regra de fé e prática, eu aconselho, já desconselho anteriormente e reforço, antes de qualquer coisa, submeta seu joelho a um pouquinho de chão, pedindo a Deus que lhe ajude, lhe ilumine, lhe dirija. Depois, eu estou vendo aqui bons manuais bíblicos, boas bíblias, com comentários, notas até em grego, interpretações, etc. Mas antes disso, leia o texto bíblico da lição
o seu contexto anterior, o posterior e, se possível, o remoto. E é um princípio hermenêutico, né? Isso é um princípio hermenêutico muito forte. Depois que você já conhece o assunto bem, depois de ter estudado a lição, passo a passo, lido as referências, você já tem um ponto de vista. Aí você vai pegar os manuais bíblicos, dicionários e etc. e vai fazer uma comparação, tirar dúvida e ajustar o seu pensamento. Esse é o meu conselho que eu deixo para os irmãos. E é uma das melhores formas que eu aprendi ao longo dos anos de estudar a Bíblia. Amém. Amém. Então agradecemos a presença do nosso pastor João, que é um expert no assunto de escatologia há muitos anos, né, pastor? Quanto tempo que o senhor já estuda escatologia? Eu estudo escatologia há 50 anos. 50 anos de estudo de escatologia, a gente está engateando aqui agora. Não significa isso que eu seja uma autoridade em escatologia. Muito bem. E aprendemos um pouco com o nosso irmão Galvão também, que tem um bom cunho teológico e que tem ajudado a gente aqui nesse comentário da lição. Queremos agradecer a todos os internautas que acompanham o EBD na net, que você poste também seus comentários, suas dúvidas, e que a produção vai estar respondendo o nosso superintendente, o nosso vice-superintendente e todos que fazem parte da superintendência, de certa forma, podem estar respondendo às questões, né, às dificuldades que os irmãos têm na lição. Então, queremos desde já agradecer a todos e convidar os irmãos também para estarem no sábado, né, todo sábado às 19 horas, estudo para professores de EBD na sede em Abreu Lima. Então, todos estão convidados no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Amém?